Oi pessoal, tudo bom? Esta é mais uma edição do Segundona. Eu sou o Thiago Rovedo, repórter do A Cidade Campinas, e estou cobrindo férias do Luiz Manzoli. Hoje a gente vai discutir sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi aprovada este ano e entra em vigor em agosto de 2020. Para entender do que se trata esta lei e como ela nos afeta, convidamos o advogado especialista em propriedade intelectual, Henrique Moura Rocha. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado pelo convite e pela acolhida. Bom, vamos lá. O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, ela é uma legislação que visa disciplinar o uso de dados pessoais da pessoa natural, pessoa física. Ela veio a inspiração da GDPR, que é a regulamentação europeia que trata deste mesmo tema. Certo. E quais são esses dados que deveriam ser protegidos? Todos os dados pessoais, da pessoa física, portanto, que sejam capazes de identificar a pessoa, né? Então, qualquer dado que seja capaz de identificar ou que identifique uma determinada pessoa é considerado um dado pessoal. Esse dado pessoal ele pode ser um dado pessoal comum, como a própria lei disciplina, ou dados pessoais considerados sensíveis, onde a gente tem uma maior preocupação e proteção, inclusive, da própria lei. E o que seriam esses dados sensíveis? O que seriam esses dados comuns? Os dados comuns são aqueles nossos dados cadastrais. Nome, RG, CPF, uma identificação de uma placa de um veículo, até mesmo o IP de um computador, um e-mail, são dados passíveis de te identificar enquanto pessoa. Os dados pessoais considerados sensíveis são aqueles que, de alguma forma, pode trazer alguma característica discriminatória perante a sua pessoa, como, por exemplo, entendimentos políticos, como se você é filiado ou não a algum tipo de sindicato, como se você tem esta ou aquela orientação sexual ou religiosa. Então, estes dados são considerados dados sensíveis, dados de saúde, biometria, né? Questões que são consideradas mais sensíveis e que podem acarretar uma discriminação para quem tem esses dados. Certo. E por que é necessário proteger? Como podem ser usados esses dados assim? Bom, hoje a moeda de troca, né, no mercado é a informação. E mais do que isso, é o próprio dado pessoal. É através dele que grandes empresas vão utilizar para fazer as suas campanhas, para otimizar os seus objetivos. Prova disso foi o que aconteceu com a própria eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, em que, através de dados pessoais, foi possível fazer uma campanha de marketing direta voltada para essas pessoas. Mas o verdadeiro objetivo é proteger esses dados, porque uma empresa, com a obtenção desses dados, pode tomar providências que não estejam de acordo com a finalidade para a qual o dado foi fornecido. Por exemplo, se você fornece o dado para um objetivo e posteriormente você vê esses seus dados sendo utilizados por determinadas empresas com outra finalidade que não aquela para a qual você forneceu o dado. Entendi. Então isso é importante proteger. E quais são os exemplos que utilizam esses dados? Onde que as pessoas costumam passá-los sem saber que estão passando? Eu posso te dar um exemplo muito comum hoje no mundo digital, embora a legislação não se aplique tão somente ao mundo digital, né? Ela se aplica também ao meio físico, mas hoje muitas vezes as pessoas entram em sites e se veem diante, olha, forneça os seus dados de nome, e-mail, telefone e você adquirirá, né? Você terá acesso a um e-book que terá informações a respeito de determinado assunto que você tem interesse, né? Você fornece esses dados porque você quer ter acesso a este conteúdo. E aí é até natural, né? Seria até algo lógico que, em decorrência disso, você recebesse daquele que te forneceu o e-book, por exemplo, algum tipo de publicidade ou, eventualmente, algum curso, algo que ele estivesse ali disponibilizando, né? Mas se ele passa a utilizar por uma outra finalidade, então, por exemplo, ele fornece esses dados para terceiros que você começa a receber em razão da disponibilidade para a finalidade do e-book, você começa a receber propagandas de empreendimentos imobiliários, por exemplo. E aí você desviou a finalidade para a qual você forneceu aquele dado. Entendi. E como que o governo, as instituições
vão conseguir fazer essa fiscalização? A própria lei já determinou a criação, né, através da medida provisória que surgiu, né, a 869, ela criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esta autoridade, que está vinculada ao Poder Executivo, né, é esta autoridade que vai, através dos seus regulamentos, promover essa fiscalização. A lei já determina, inclusive, a composição dessa autoridade, mas caberá a ela, através dos seus regulamentos, definir como será efetivada esta fiscalização. E mais, vai caber a ela, inclusive, definir quais empresas, qual é o porte das empresas que precisarão nomear o que a gente chama de encarregado de proteção de dados, ou o que se fala normalmente como o DPO, que é o encarregado de proteção de dados de cada uma das empresas. Certo. E como que essa lei beneficia o consumidor de forma direta, beneficia a população de forma direta? Esta lei, ela beneficia de forma direta na medida em que visa coibir este uso indiscriminado de dados pessoais que se tem verificado ultimamente, em que você fornece o dado para uma finalidade e de repente se vê bombardeado com uma série de coisas que você não pediu, por exemplo. Então, um dos auxílios direto, né, um dos benefícios direto ao consumidor é exatamente de coibir, através de uma série de penalidades que vão desde advertência a multas significativas e até mesmo a eliminação desses dados pela empresa. Como eu disse, dados hoje é dinheiro, não é? Então, visa coibir esse uso indevido pelas empresas que vão se utilizar dos dados que foram fornecidos para uma finalidade para outras que não estavam no objetivo do consumidor. Entendi. E, Henrique, como que as empresas se protegem com isso? Como que as empresas se adequam a esta nova lei, já que elas vão continuar pegando dados, né? Exatamente. É importante dizer o seguinte, essa necessidade de se observar a legislação no uso, na captação e no tratamento desses dados por essas empresas não vem de hoje, não é esta lei que efetivamente trouxe uma novidade. Até porque, desde a Constituição Federal, já existia, em princípios, os direitos fundamentais que tratavam sobre a questão do direito à intimidade, à privacidade. O próprio Código Civil também traz isso no que diz respeito a direitos de personalidade, né? O Código de Defesa do Consumidor também traz isso. Então, hoje, as empresas já precisam observar certas regras. O que vai acontecer agora com esta Lei Geral de Proteção de Dados é que a empresa vai ter que olhar para dentro do que ela está fazendo em termos de procedimentos internos, né? A gente costuma dizer que vai ter que ser adotada uma nova mentalidade, uma nova cultura de proteção de dados, né? Em que você tem como padrão a proteção total dos dados. Então, a empresa vai ter que olhar o que ela está fazendo com os dados hoje, então rodar um diagnóstico para verificar o que ela está fazendo com os dados hoje e tentar adequar, a partir destas boas práticas, né, impostas pela legislação, posturas para estarem em conformidade com essa legislação. E essas posturas vão desde treinamentos, né, boas práticas internas, o treinamento dos seus funcionários, né, a contratação de um bom encarregado de proteção de dados, que vai ser a pessoa, ou a pessoa que pode ser física ou jurídica, que vai cuidar, vai ser quem vai zelar por esses dados pessoais e, inclusive, vai fazer essa interface entre a empresa e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entendi. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Você gostaria de completar mais alguma coisa? Eu agradeço pela oportunidade, Tiago. Eu gostaria simplesmente de pedir a todos aqueles que atuam com dados pessoais, e que é a maioria das empresas, que tomem conta desta lei, que entra em vigor em 2020, e já tomem providências para se preparar para a entrada em vigor dessa lei. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui mais uma edição do Segundona. Na semana que vem tem mais e até lá fica o convite para você acessar o Cidade On para mais notícias sobre Campinas e região. Valeu!